Bom, moçada, vamos lá, continuar. Então agora a segunda lei de Ohm. Já vimos a primeira, que é a relação que a diferença de potencial tem com a corrente elétrica. E agora a gente vai entender que constante é essa que a gente chamou de resistência. Tá? Então primeiro, para a gente entender essa segunda lei de Ohm, vamos considerar um condutor. Então, considere um condutor. Tá? A gente vai considerar um pedaço do condutor, não vai considerar ele completo. Então a gente desenha ele por questão de simetria cilíndrico. Esse condutor ele pode ter uma extensão maior, mas a gente vai relacionar só um condutor de comprimento L, tá? Um comprimento L do condutor. Esse condutor ele tem uma área de seção transversal, que a gente chama de área A. Tá? Essa é a área transversal aqui do condutor, por onde as cargas fluem. A gente chama de carga de área A. Tá? Então, quando esse condutor ele é submetido a uma diferença potencial, ou seja, uma DDP, entre os terminais do condutor, surge então um campo elétrico dentro dele. Surge então um campo elétrico. Esse campo elétrico a gente representa pelas linhas de força. Nesse caso aqui ele está apontando para a direita, significa que aqui eu tenho um potencial positivo. No lado direito, um potencial negativo. Lado esquerdo positivo, lado direito negativo. Então o campo elétrico está apontado nessa direção. E existe uma relação bem direta, até bem óbvia, de que o campo elétrico ele é proporcional à densidade de corrente. Lembrando, densidade de corrente, né, quantidade de corrente que passa, que atravessa essa área num certo tempo. Tá? Então, essa proporcionalidade ela é bem óbvia, porque à medida que o campo elétrico aumenta-se, né, por consequência, a diferença de potencial, né? Uma diferença de potencial maior vai resultar numa corrente elétrica maior, né? Lembrando que lá da primeira lei de Ohm, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, então se eu aumento o campo elétrico, aumenta a diferença de potencial, aumenta a corrente. Então, aumentando o campo elétrico, aumenta-se também a densidade de corrente. E a partir daí, essa proporcionalidade a gente substitui então por uma igualdade, onde esse campo elétrico ele é igual a ρ vezes J. Né? Quem é esse ρ? Esse ρ é a minha resistividade. Tá? Então vamos colocar nomes aqui, dar nomes aos atores aqui da história. Essa expressão aqui, gente, ela em alguns livros, ela é considerada a primeira lei de Ohm de caráter microscópico. Primeira lei de Ohm microscópica. Certo? Isso por quê? Porque, assim como na lei de Ohm, que a gente tem que em materiais ômicos a resistência ela é constante, né? A gente vai ter uma linearidade também entre campo elétrico e densidade de corrente, tá certo? Então, olhando aqui para a equação, vou chamar essa equação de equação 1. Quem são os termos dela? Primeiro, quem é o E? Só para ficar bem claro, é o nosso campo elétrico. É o nosso campo elétrico. Quem é o J? O J é a nossa densidade de corrente. Densidade de corrente. E o ρ, que é essa letrinha grega aqui, é a nossa resistividade. Tá? É a resistividade do material. Resistividade do material. Tudo bem? O que a resistividade mede? Ela mede justamente a capacidade do material se opor à corrente elétrica. Então, um material com maior resistividade significa um material com maior oposição à corrente elétrica. Então, essa relação aqui de campo elétrico e densidade de corrente tem como constante de proporcionalidade essa resistividade. Tudo bem? Então, se nós traçarmos aqui um gráfico da densidade de corrente, que a gente sabe que é em ampere por metro quadrado,
como função do campo elétrico, que é dado em volt por metro, né? Dado em volt por metro, vamos ter uma reta. Aí essa reta aqui, ela tem uma certa inclinação. Se nós encontrarmos aqui a tangente desse ângulo, a gente sabe que tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, J por E, né? Nós vamos ter J por E. Se eu olhar aqui na equação, quem é J por E, se eu passar o E dividindo e o ρ por outro lado, eu vou ter 1 sobre ρ, tá? 1 sobre ρ, a gente vai chamar de uma letrinha sigma, tá? Quem é essa letra? Essa letrinha representa uma grandeza chamada de condutividade elétrica. A condutividade, ela é nada mais, nada menos que a inversa, né? A relação inversa da resistividade. Ou seja, se a resistividade, o sigma eu reescrevi aqui, tá? Então, só explicando aqui outra vez, essa letrinha sigma se chama de condutividade elétrica, tá? E a condutividade elétrica, ela é uma grandeza que ela é inversamente a resistividade, ou seja, a condutividade é o inverso da resistividade. Se a resistividade é essa capacidade de se opor à corrente elétrica, a condutividade, ela é a capacidade do material conduzir eletricidade. Então, são inversamente. Um material que tenha, por exemplo, aqui, alta resistividade, vai ter baixa condutividade elétrica, né? Já que a relação é uma relação inversa. Tudo bem? E nós obtemos essa relação a partir aqui do gráfico de densidade de corrente por campo elétrico, né? Lá da proporcionalidade aqui, ó. Tá? Olha aqui pro ρ. O ρ tem uma relação aqui como o inverso, né, da tangente, né? Então a tangente me daria o sigma. Então eu poderia reescrever a equação em função da condutividade como sendo J sobre E igual a sigma, né? Isso me daria a relação densidade de corrente igual a sigma vezes E. Certo? Quem são os termos aqui da minha equação? Né? O J a gente já sabe que é a densidade de corrente, o E a gente sabe que é o campo elétrico. A única novidade aqui é esse sigma, que é a minha condutividade. Tá certo? Mais à frente a gente vai ver quais são as unidades de condutividade, né, e de resistividade. Tá certo? Vocês vão ver que uma vai ser o inverso da outra. Tudo bem? Então, observem aqui a equação 1 e a gente vai fazer aqui os encaminhamentos. De 1 significa da equação 1, nós podemos fazer a seguinte observação. Olha lá. A gente sabe que a densidade de corrente eu posso escrever como campo elétrico dividido pela resistividade. Tudo bem? Só que a gente tem que lembrar, nós vamos lembrar o seguinte. Lembre-se que a gente tem uma relação de campo elétrico e diferença de potencial, DDP, né? A gente sabe que o campo elétrico ele pode ser escrito como a diferença de potencial pela distância, né? Olha como é que é a unidade aqui do campo elétrico, volt por metro. Volt, né? Unidade aqui de volt e comprimento em metro. Que comprimento é esse aqui que eu estou considerando? É justamente um comprimento aqui do fio, tá certo? Então, o campo elétrico que surge aqui dentro, né? Olha lá, o campo elétrico depende dessa diferença de potencial e desse comprimento L que a gente está considerando. Tudo bem? Olha lá, V sobre L. Então, substituindo aqui, ó, essa relação, eu posso escrever então, tá? Que a minha densidade de corrente vai ser igual a, olha lá, campo elétrico V sobre L vezes ρ, tá? Olha lá,
L vezes ρ. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa lembrar, tá? Vou colocar de pretinho para ficar igual aqui em cima. Lembrando que lá da primeira lei de Ohm, o que é que diz? V é igual a R vezes I. Tá? Primeira lei de Ohm. Eita, tá feia a letra, né? Primeira lei de Ohm. Então, substituindo aqui a primeira lei de Ohm no V, ó, o que é que a gente tem? Olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que o J, vou escrever com a mesma caneta aqui. O J vai ser igual a R vezes I, né, sobre L, que é o comprimento do fio, vezes a resistividade ρ. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem que lembrar. A densidade de corrente, vamos colocar outra lembrança aqui. Aqui, vamos lembrar. Lembrando que o J, ele é igual a corrente sobre a área, tá? Densidade de corrente, ó. Densidade de corrente, tá? Então, substituindo aqui na densidade de corrente, ó, o que é que a gente tem? A gente vai ter que I sobre A, né, densidade de corrente, ó, vai ser igual a R vezes I sobre L ρ. Tudo bem? Bom, corrente aqui dos dois lados, vamos cancelar. Teremos que, vamos isolar o R e aí passar o ρ e o L multiplicando aqui para o outro lado. Então vai ficar R igual a ρ, né, vezes L sobre A. Tudo bem? Então, olha lá o que é que a gente tem. Chegamos na segunda lei de Ohm. Essa expressão identifica a segunda lei de Ohm. Tudo bem? Vamos reescrever e entender cada um desses termos. Vamos escrever aqui a segunda lei de Ohm para a gente entender cada um dos termos. Vamos lá. A equação diz que R é igual a ρ L sobre A. Olha lá. Devagarinho, vamos lá quem é R, né? O R é o que a gente chama de resistência, certo? E a resistência, ela depende do objeto. O que isso significa? Significa que se eu tenho um condutor, ele tem um certo comprimento L, ele tem uma certa área A, comprimento L, e ele tem uma certa resistividade que é intrínseca do material. Então, nós temos que a resistência depende do objeto. Isso aqui é o objeto. Tá? Quem é o ρ? O ρ, ele é a resistividade. Resistividade. Tá? E esse depende do material. Ou seja, a resistividade ρ vai depender de cada um dos materiais que é composto o dispositivo. Pode ser de ouro, prata, irídio, platina. Cada um desses materiais aqui vão ter um ρ que depende aqui do material. É tabelado. É uma propriedade do material, assim como a massa específica. Tudo bem? Quem é o A? O A é a área. É a área da seção do condutor, dado em metro quadrado. E o L é o comprimento dado em metro. Tá bom? Então, resistividade, ρ. R é a resistência elétrica. O A é a área da seção. E o L é o comprimento. Tudo bem? Então,
isso aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de segunda lei de Ohm, tá bom? Olha o que é engraçado nela. Vejam o seguinte. A relação de resistência com comprimento é linear. A relação resistência e comprimento, R e L, são lineares. O que é que isso significa? Significa que quando eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência elétrica, né? E isso é diferente da relação da resistência com a área. Olha o que acontece. Se eu aumentar a área, o que acontece com a resistência? Ela diminui, porque elas são inversamente proporcionais. E isso a gente pode imaginar como sendo o cano de uma tubulação de água. Se eu aumento a área do cano, da seção transversal do cano, mais água vai passar. Significa que vai aumentar a condução de água, nesse caso, aumentar a condução de corrente elétrica, né? Já que eu tenho que V é igual a R vezes I é igual a V sobre R. Então, olha lá o que acontece. Se, nesse caso, o fio aumenta de espessura, diminui a resistência. Se a resistência elétrica diminui, a corrente aumenta, tá? Então, é por isso que a corrente elétrica eu consigo aumentar o sinal da corrente se eu aumentar a espessura do fio, tá bom? Consigo uma corrente maior. Tá bom? E isso é interessante porque em especificações técnicas é importante você saber o calibre, a espessura do fio. Tudo bem? Ok. Olha lá então, para finalizar, quadro resumo aqui. Lei de Ohm. Primeira lei de Ohm mostra aqui a relação da diferença de potencial e a corrente. Quando eu aplico a diferença de potencial nos terminais de um condutor, surge uma corrente elétrica. E essa relação ela é proporcional, né? Tem como constante de proporcionalidade a resistência elétrica, né? A resistência elétrica, por sua vez, vai depender das dimensões do objeto, do comprimento, da área e da resistividade. Tudo bem? Em relação às unidades, o R vai ter a unidade ohm, né? Letra ômega, né? Unidade ohm. E no caso do ρ, veja lá, qual a unidade de ρ? Comprimento tem unidade de metro, a área tem unidade de metro quadrado, a resistência unidade de ohm. Então, ó, se eu isolar aqui o ρ, corta metro com metro quadrado, esse metro passa multiplicando aqui, e eu vou ter então que a unidade vai ser ohm, né, vezes metro. Ohm vezes metro é a unidade de resistência elétrica, tá? Outra informação da aula de hoje é que a minha resistividade ρ, ela pode ser escrita como sendo o inverso da condutividade ou vice-versa. A condutividade pode ser escrita como o inverso da resistividade, tá bom? Aqui é resistividade, né? Deixa eu reescrever, moçada. Olha lá. Resistividade. E aqui condutividade, um inverso da outra, tá? Resistividade e condutividade. A unidade de condutividade, como ela é o inverso da resistividade, a unidade aqui será 1 metro a menos 1. Ok? Valeu, gente. Até a próxima.